Inove Energia Solar e Segurança Eletrônica. Tenha o que há de melhor em câmeras de segurança, alarmes, monitoramento 24 horas, vídeo porteiro, portões eletrônicos e muito mais. Conheça também nossas soluções em energia solar e economize até 95% na sua conta de luz. Fale conosco e garanta mais tranquilidade e economia para você e sua família. 35 99845 6473. Atendemos toda a região. Rua Randolfo Fabrino, 146B, Centro. Coração de Minas Story Steak. Aqui você encontra a autêntica cachaça Coração de Minas, reconhecida como uma das melhores do Brasil. Ideal para saborear, colecionar ou presentear quem aprecia qualidade de verdade. E para o seu churrasco temos cortes de carnes nobres e selecionadas, queijos artesanais, frutos do mar frescos, vinhos e molhos especiais e uma linha exclusiva de presentes personalizados. Rua Doutor Pedro Tito Pereira, 293 Centro. Telefone 35 99890 0877. Academia Esquadra Fitness. Muito mais que uma academia. Um espaço para transformar seu corpo, sua mente e seu estilo de vida. Estrutura completa, equipamentos de qualidade e ambiente acolhedor. Profissionais capacitados para te orientar em cada etapa da sua evolução. Não importa o seu objetivo, aqui você encontra apoio, constância e resultado. Esquadra Fitness, academia de todos e para todos. Rua Doutor Pedro Tito Pereira, 267 Centro. Telefone 35 99862 4656. Clínica Torres, onde você encontra todos os tratamentos odontológicos em um só lugar. Desde limpezas e restaurações até aparelhos e implantes. E o grande destaque é o protocolo com carga imediata. Em menos de 24 horas, você recebe dentes fixos com segurança, conforto e qualidade. E o melhor, aqui mesmo você faz o raio-x panorâmico sem precisar sair da clínica. Clínica Torres, transformando sorrisos e mudando vidas. Rua Delfim Moreira, 126 Centro. Telefone 35 99879 2029. Espaço Corpo, Mente e Espírito. O local perfeito para renovar suas energias. Terapias Reiki, florais de Bach, aromaterapia, constelação familiar, barras de axis, hipnose, regressão, acupuntura, yoga, massoterapia, nutricionista, psicologia, dentre outros. Idealizado pela terapeuta integrativa Juliana Bueno. Loja completa com produtos terapêuticos, óleos essenciais, sprays aromáticos, florais de Bach, incensos, cristais, produtos holísticos de decoração e de harmonização de ambientes e também uma linha de roupas femininas. O Espaço Corpo, Mente e Espírito é um dos maiores espaços de terapia integrativa da região. Por isso temos inclusive salas para locação, onde você profissional pode atender seus clientes com ambiente adequado, moderno e confortável. Venha conhecer. Rua Randolfo Fabrino, 08 Centro. 35 99807 6027. Muito bem, recomeçando o podcast Carmoev Entrevista, hoje quarta-feira, e a gente recebendo aqui a Dilson Ribeiro, falando sempre em nome do Espaço Corpo, Mente e Espírito. Mandar um abraço para o Wallace e também a Juliana. A Clínica Torres, Cachaça Coração de Minas, Inove Energia Solar e Segurança Eletrônica, Academia Esquadra Fitness, Saulinho Lanches, também a nossa parceria com a Rádio Difusora, que inclusive está transmitindo ao vivo o nosso episódio de hoje. Mandar um abraço para o Rodrigo, que está por lá também. Adilson, dá o seu boa noite aí. Vamos ver se agora funciona, se Deus quiser. Boa noite, Zé Vicente. Boa noite aí para todos os ouvintes que estão aí pela Rádio Difusora, né? Pelo Radar 90, que já estava para lá do meio, né? Mas agora, acredito que tivemos uma falha técnica aqui no microfone, mas agora já solucionado, a gente está aí, Carmo do Rio Claro, Zona Rural, cidades vizinhas, internautas, onde quer que as pessoas estejam aí, não importa. Nós estamos aqui hoje, direto do estúdio da Carmo Web. Pessoal que quiser mandar alguma mensagem, mandar pergunta também, fiquem à vontade, tá ok? Adilson, você está de volta agora na rádio, né? Mas eu queria saber lá atrás, como é que você começou na Rádio Difusora? Zé, o radialista, como eu sempre falo, ele já nasce pronto, né? E eu sempre tinha vontade de fazer rádio.
Desde a minha infância, que eu sou da roça, né? Nasci, cresci na roça, meus pais eram dos meus avós, depois os meus pais herdaram, e desde pequenininho morei bem próximo aqui ao Carmo. Então, trabalhava em serviço pesado de roça, mas só que quando eu era pequenininho, eu ainda até brinco, eu olhava para o rádio, tinha um radinho pequenininho, e eu falava, um dia eu vou entrar lá dentro, eu vou falar e vocês vão me ouvir. Então, desde quando eu era pequenininho, já tinha isso, né? Aí, depois que eu entrei para o rádio, né, eu ainda falava assim, e não é que eu entrei mesmo, e quantas pessoas me ouvem. Então, você já nasce com aquele dom. Eu falo assim, mas como que você consegue falar? As palavras surgem, elas parecem que vai brotando dentro de você, né? Então, é aquele encantamento, né, que mexe, aquela coisa de mexer com a imaginação de quem está do outro lado, de mexer com música. Então, surgiu assim, daquele desejo, daquela vontade, em 1995, aí surgiu essa oportunidade, eu lembro que surgiu uma vaga para locução, eu era novo, tinha 18 para 19 anos naquela época. Ninguém vai fazer as contas. Que já faz um bom tempo, né? E aí eu fui para a difusora e fiquei de 95 até 2022. Senti a necessidade, depois de cansado não, de parar para fazer uma reavaliação, né, de todo aquele processo, daquele tempo que eu estava no rádio. Já estava dentro de uma outra empresa também, que é o Grupo Zelo e a Funerária Santo Antônio, que eu estou até hoje. E aí passaram esses 2 anos, mas o pessoal nunca desligou do rádio, sim, entendeu? E eu sempre, em todos os lugares que eu ia, Adilson, quando você volta, você está fazendo falta, as pessoas acostumam, né? Sim. Tanto é que o que eu mais ouvi nesse retorno, depois de 2 anos que eu tirei para descansar, o importante, Zé, que eu sempre falo na vida, é a gente parar para descansar. Sim. Parar para avaliar. Isso serve tanto para o trabalho, serve para relacionamento, serve para família, para amigos. Isso é muito importante, fundamental. E voltei agora, é o que eu mais ouvi. Falou, o bom filho a casa torna, né? Então isso é muito importante, está voltando, retornando, e graças a Deus, num horário que surgiu, que é capaz de conciliar tanto os domingos, que é dia de folga, e à noite também, que é um horário que eu já saí do Grupo Zelo, e até então era um horário que eu falei assim, mas e aí, será? Que até então era um horário da Voz do Brasil, sim, 7 horas da noite, e surpreendeu, né? A audiência que está, as pessoas, praticamente todo mundo ouvindo, e pessoas descobrindo, e eu falo, quando você faz com amor, que você faz e trabalha com coisa boa, sim, música que tem qualidade, música que mexe com emoção, é muito gostoso, 2 horas de programa, o tempo voa, e aquilo é vantajoso para a gente, para os outros, e não tem como dar errado, e garante sucesso também. Mandar um abraço aqui pro pessoal que está acompanhando. A Ruth Helena. A Ruth hoje, esse vídeo, a gente estava nessa comunicação, né? Aí eu cheguei lá hoje e falei, Ruth, vamos fazer um vídeo? Grava eu para a gente mandar para o Zé Vicente fazendo essa chamada. Prontamente ela fez o vídeo, agradecer a Ruth aí, mandar um abraço para ela. É minha companheira de trabalho lá do Grupo Zelo. Ruth, para você, para o Ringe, para toda a família aí. Forte abraço, brigadão. E funcionou o áudio, tanto é que nós estamos aqui hoje, Zé. A Bruna Paula acompanhando também. A Luzia Torres, Luzia Mandarrita, tá mandando boa noite. Boa noite. A Marilza também. A Penha Cariano tá pedindo para você mandar um abraço lá no Jardim América. A Penha, que é a esposa do tio Ezo, né? O Ezo. Ontem ele passou lá pelo Grupo Zelo, estava de fora, batemos um papo, mandei um alô para eles à noite ontem, e hoje, todo mundo já sabendo que eu estava aqui, um abraço, Penha, para você, para o Tieso, né, que todo mundo já chama ele de Tieso também. É gente que vai aí, a gente vai conquistando, sim, Zé, a cada dia, com a música, com a comunicação. Eu estou ali na funerária, no Grupo Zelo também, prestando serviço para as famílias, e aí a gente vai conversando, já deixo uma folha do lado ali do escritório, vou anotando, levo para o rádio. Já pega os pedidos de música já vou pegando os pedidos de música dali na rua, então já ando sempre preparado, e eu acho que isso é que é gostoso também do comunicador. E você ser rádio em todos os lugares que você está. Isso é muito importante. O Adilson, e como é que era, né, o rádio lá em 1995?
Aquilo voltando, Zé, hoje em dia nós temos uma tecnologia muito grande que facilita demais, né? Então, quando eu falo que o locutor, o radialista, às vezes você não precisa ter uma voz assim tão bonita. É o jeito que você cativa, é o jeito que você envolve, que você entra dentro da vida das pessoas. E o rádio, em 1995, Zé, hoje, com a facilidade que a gente tem hoje, eu falo que o radialista nasce pronto, né? Mas aquele pioneirismo, aquele mérito que a gente pode dar também é para quem estava lá atrás e que fazia aquele rádio acontecer. Quando você busca nas suas memórias, que elas são vivas, tanto para mim quanto para tantas pessoas que estão vindo hoje, é quando você pegava o Bertola, meu colega de trabalho, de rádio, um dos maiores repórteres daqui de Carmo do Rio Claro, que pegava um gravadorzinho, aqueles de fita, e que rodava na caneta e que fazia acontecer. A notícia era em cima da hora, corria atrás, buscava, Adilson, vou deixar essa fita no ponto para você disparar, aqueles toca-fita grande que você apertava, destravava de lá, às vezes a fita arrebentava e não dava tempo. Era uma loucura, né? Então, isso o que ia vai falhar fazer... um microfone. É o que ia falhando. Aí, a hora que falou assim, eu vou colocar essa matéria no ar agora, aquilo você gelava. E se essa fita arrebentar, eu já anunciei. Então, mas aquilo tinha aquela emoção que também há mais. O que hoje, por exemplo, quem está entrando para a comunicação hoje não tem, né, aquela ansiedade, aquele nervosismo, e tudo ia acontecendo, né? E 1995, como eu falei, a gente já nasce, as palavras parece que vão brotando, vão fluindo dentro da gente, e ali você vai aperfeiçoando. Primeiro você tem que querer, né? Quando você quer e você vai buscando aquilo, você vai observando e buscando oportunidades ao seu lado. E a Difusora foi, eu digo que é uma segunda família para mim, pelo aprendizado, né? Os professores que eu posso dizer que eu tive lá, como eu já citei exemplo do Bertola, o Padre Mário, que além de padre também, eu comento com os meus colegas hoje lá, quantas e quantos exemplos, quantos e quantos conselhos que em determinado momento da vida você lembra dele falando para você. E aquela importância de você querer, você aprender. Você pega o Luiz Monteiro, quando toca uma música daquela do Kid Abelha, aquilo ali, o que ele fazia com as emoções das pessoas quando tocavam aquela música. Isso é um privilégio para a gente, de ter esse aprendizado e estar levando isso, né? Mandar um abraço também para a Valdirene Teixeira, tá mandando boa noite. A Ruth está dizendo lindezas. Oh, que coisa boa. Acho que é para você. Para todos nós, né? E, inclusive, mandar um abraço, né, pro Bertola também, toda a família, né, do Bertola. Acho que um ícone do rádio aqui de Carmo. Eu tive o prazer de trabalhar com ele também lá na Rádio Difusora. Foi também. Né? Quantos e quantos. Tem a Maria do Carmo, que até hoje está aí também, né? Que você falou que já convidou ela para vir aqui no podcast também. E era aquela coisa assim, aquela energia que contagiava. E hoje nós temos a Difusora que, graças a Deus, chegou na potência que está, bem longe na região. Mas antigamente, como o Padre Mário sempre falava para mim, Padilson, nós somos um serviço de alto-falante melhorado. Né? Então, o que esses profissionais que eram colegas meus e que me ensinaram, que ali eu fui pulindo, né? Não tinha aquela voz que eu tenho hoje, que era aquela voz de adolescente para homem mais maduro, então era tudo mais complicado, mais difícil, mas você queria e ia fazendo e a coisa ia acontecendo. Né? Inclusive, Adilson, você falou da questão de internet hoje em dia, né? Tudo muito rápido e tudo mais. Porém, é interessante a gente ver que mesmo a internet chegando, com a velocidade que chegou, ela não tirou o espaço do rádio. Né? Os dois se complementam. Né? E é mais importante ainda ver a confiança e a credibilidade que o rádio tem. Né? Com certeza. O rádio, hoje em dia, eu acho que tudo que possa vir a surgir jamais vai tirar aquela essência do rádio. E às vezes a gente brinca, as pessoas mais idosas que vão estar ouvindo, que vão gostar daquela música, mas a gente tem, ô Zé Vicente, muitos adolescentes, muitos jovens que pedem flashback. Você mesmo, todos nós já fomos a uma festa, por exemplo, baile de formatura, você pega um uísque a gogô ali do Roupa Nova, quando toca o povo endoida. Né? Então vira uma coisa. É coisa boa. Então é aquilo que eu falo, eu sempre falo nos meus programas,
programas. A música, quando ela é boa, não tem idade, ela não tem fronteira, ela simplesmente toca, ela mexe com a emoção. E essa emoção, ela não tem idade, é como se fosse um filho para uma mãe. Às vezes o homem já é barbado, já está com a barba branca, como a gente já está começando agora, Zé, e daí é sempre o menino lá de casa. Exatamente. Então, assim, é uma música que vai mexer, que vai tocar e que vai fazer acontecer. Adilson, você falou da Maria do Carmo, né? E uma das características do programa da Maria do Carmo era receber carta, né? Lá na Rádio Difusora. Você chegou a receber? Recebia também? Recebia também. No tempo também, às vezes, quando a Maria do Carmo não podia fazer o programa, eu fazia, atendia as cartinhas dela, aquelas cartinhas, chegava e começou a chegar. E como eu cheguei, era novidade também, as cartas começaram a chegar. Não tinha o e-mail, né? Usar aviso, não tinha o celular, Zé Vicente. Eu lembro que o meu primeiro celular foi eu e ela, que nós compramos, eu acho que foi em 1999. Era telefone aqueles que piscavam a luzinha, né? Aquilo era uma emoção que não tinha base. E ali era a carta. Era o veículo que, às vezes, um guardanapo de bar ali servia para fazer uma anotação e o pedido de música. Mas o importante é que a gente sempre falava, não importa a forma que você vai participar, o importante é que você está junto e não importa onde, é estar junto. Isso é muito importante e faz a comunicação, tanto é que são radialistas que são imortalizados, que todo mundo hoje lembra, se está no meio de comunicação ou não, vai ser sempre o fulano da rádio, entendeu? Exatamente. Wesley Cariello, é o tio Wesley? É o Wesley. Tá mandando um abraço pra gente aqui, ó. Abraço, tio Wesley. Um abração pra ele, pra aí. Penha, pros meninos lá que tá ligado com a gente aí. Ô Adilson, agora eu quero saber uma curiosidade, né? Você disse que recebia carta, tudo bem. Porém, tem uma história, né, que virou folclore até no Carmo, né, foi vivida pelo Luiz Monteiro, né, inclusive virou tema, né, de peça no Festival de Teatro Escolar no ano passado, né, feito lá pelo Coronel, inclusive a Flávia está aqui com a gente, que é aquela história da ouvinte que achava a voz do Luiz Monteiro muito bonita, que não sei o que mais e tal, e foi conhecer o Luiz Monteiro, né, e viu que não era bem assim. Você tem uma história dessa já também? Teve umas histórias mais ou menos conhecidas disso, até que comigo. Eu era mais novo, né, novinho na época, e o Luiz chegou sabe, que estava comigo lá. Aí ela chegou para gravar, tinha aquela de gravar fitas, tinha, pegava o disco, não podia colocar a vinheta no meio. Aí o Luiz gravava tudo, não conhecia. Aí só sei que teve aquele negócio. Eu peguei para gravar, escrito no papelzinho. Ela me olhou meio desconfiada, mas parece que você é novinho, mas também não perguntou nada. Aí quando foi entregar, foi o Luiz que foi entregar, né? Aí ela só falou assim, mas não é a mesma pessoa, os dois não é a mesma pessoa, né? Aí só sei que a gente conversava, ria e dava muita risada. São, assim, muitas lembranças, né? E o Luiz tirava a maior onda, né? Com essas cartas, com esses ouvintes. Era muitos ali, apelidos ali que a gente tinha entre a gente. Era muito gostoso, né? Muito bom. Ô Adilson, dos profissionais, né, que você trabalhou, né, muitos não estão no rádio mais, muitos infelizmente não estão entre nós mais. Tem alguém que te marcou? Teve alguém que hoje talvez seja até uma referência para você no teu trabalho? Olha, Zé, todos, de uma forma, com o seu jeito, eu falo que foram aprendizados. Também o Antônio Rafael, né, que me deu muita força. Eu sempre converso com a Ana Beatriz, que é a Tisa lá do Cicobi hoje, e sempre quando a gente conversa, ela sempre me liga também a imagem do pai dela, né? Aí eu lembro do Tonho, que eu sempre falo, o Tonho, a Penha, o Éder, né? O Tonho gostava de andar super chique. Ele andava super chique, ele falava para mim, Adilson, eu tenho um pouco mais de experiência com você, então começa a usar umas roupas bonitas, umas roupas que chamam a atenção, o cabelo, tudo isso. Tanto é que era um homem assim impecável, cantava, tinha uma preocupação muito grande com os programas dele, e que ele já via, com a experiência que ele tinha de rádio, eu sempre comento com a Ana Beatriz, aquela elegância, aquela postura, aquele conhecimento que fazia do rádio acontecer. Por isso que às vezes eu até falo, Zé, que o rádio não vai morrer nunca. Porque ele já vem de uma elegância lá de trás. Né? Você pegava aqui, de 1995, aí você pegava, por exemplo, o Antônio Rafael, futuramente, tanto é que eu estou até hoje, né? Vinha daquela elegância. Você pegava, por exemplo, Maria do Carmo, pegava o Luiz Monteiro, o Bertola, tinha aquela elegância, aquela fineza do rádio, da comunicação, aquela preocupação com aquilo que era bonito, com aquilo que é essência. E isso vai aprofundando dentro da gente, e é aquilo que eu falei assim, todos que passaram
deixar um aprendizado e para cada momento, para cada ocasião, você lembra com aquele carinho, com aquela saudade e você sente orgulho de chegar nos dias de hoje com a equipe que trabalha comigo hoje em dia, quantos profissionais é. Hoje eu vejo que eu voltei nesse retorno, é aquele carinho que te entende como um profissional, que é aquela forma humanitária também, e aqueles, por exemplo, a turma nova que está na difusora hoje, quando eu entrei, eu era o mais novo. Hoje eu posso dizer que eu sou um dos mais velhos que estou dentro da equipe. Então, essa moçada nova são excelentes profissionais, tem aquela elegância também de falar, aquela finura, aquela preocupação com a comunicação. E isso é um privilégio muito grande. E aquele jeito humano também de tratar. Ali, todos os colegas que estão comigo hoje em dia, quando abrem a boca para falar, é profissional, tem a notícia, tem a informação, tem a música e tem aquele quê humano também de transmitir para as pessoas. Isso também é muito orgulhoso para a gente. E quando você olha, né, os meninos que estão começando lá hoje, você se vê um pouquinho neles? Vejo em todo mundo. Por exemplo, eu também fui assim, eu também comecei assim. Então, aquele brilho... E ao mesmo tempo também que você fala assim, tem mais do que eu tive nesse tempo todo. Né? Então, pessoas que são, como eu falei, eu estou entre um dos mais velhos hoje lá dentro, mas você vê que você tem muita coisa para aprender. E a vida é uma questão de renovação, Zé. Então, quando cada um tem a sua essência, cada um tem o seu quê, né? E cada um traz dentro de si uma forma de levar a emoção, de levar o seu eu, de levar... Independente, muita gente fala assim, tenho vontade, às vezes, de ser um comunicador, mas eu não tenho voz para isso. É como você vai envolver. Sim. É a forma que você envolve, é que faz a diferença. Se você sabe envolver, se você sabe cativar, e se você tem uma voz que é bonita, ajuda. Mas se você sabe cativar, aquele seu entrelace, digamos aqui, da cativação vai fazer a diferença, que talvez passe despercebido uma voz e outras coisas que vai fazendo a pessoa. Tudo bem. Então a Sônia Aparecida está mandando boa noite, a Marilza Crisóstomo está dizendo muito bom lembrar do Luiz Ribeiro, a Cidinha Mello acompanhando a gente também. Pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, está na hora de saber. Adilson, tudo bem. Tem muitos anos de radiodifusora, porém, o que o Adilson fez antes da radiodifusora? Vamos contar um pouquinho do Adilson. Zé, eu nasci praticamente nasci na cidade, mas fui para a roça, né? Quando eu comecei a morar na roça, que lá era do meu avô, né? E aí depois próximo do Carmo aqui, está bem perto da balsa, saiu a Rua do Porto ali, que hoje ao lado ali já tem o Palmeiras, se não me engano ali, do lado de lá já era do meu avô até sair na represa lá embaixo. Aí com a falta dos meus avós foi dividido, né, entre os meus tios, minha mãe, meu pai, eles herdaram. E ali desde criança, tanto é que eu vinha estudar da roça aqui. Andei demais nessa minha vida, Zé. Eu andava 7, 8 quilômetros, mais para poder estudar. Vinha a pé, porque antigamente não tinha ônibus escolar. Essa facilidade que a gente vê hoje nas redes sociais, mães reclamando que não tem ônibus escolar, o ônibus esqueceu. Zé, da minha casa na escola, que eu estudava no Coronel, se não me engano, dá uns 7, 8 quilômetros. E para uma criança de 11, 12, menor, que eu entrei na escola com 8 anos, que antigamente não tinha. Hoje criança de 5, 6 anos já estão alfabetizadas. Sim. Eu entrei na escola, eu sou de 76, eu entrei na escola, eu lembro muito bem, 1984, eu já tinha 8 anos, eu ia fazer 8 anos em abril. Quando eu entrei na escola. Então, eu já estava ali atrasado. Mas era a média daquela época. Uma criança, nessa época, andava 16 quilômetros. Era 8 para vir e 8 para voltar. Era sol, era chuva, era poeira. Né? Aquela época também não tinha os carros que a gente tem hoje. Sim. Então, eu falo que hoje em dia a gente praticamente é rico. E, às vezes, você vê certas reclamações hoje em dia, na mídia, de uma forma geral, de pessoas que reclamam do ônibus. Está certo, o conforto deve sim. Mas a vida lá atrás, ela foi muito difícil. E nem por isso eu deixei de estudar, deixei de ter 2 cursos superiores que, graças a Deus, hoje eu tenho, e de se tornar a pessoa que eu me respeito e quero ter o respeito que muitas vezes a gente vê hoje com professores, que não tem, né, com professores, com pessoas idosas. Foram méritos. Então, de lá, às vezes, eu saía, vinha estudar, tinha café, apanhava café, ajudava a limpar o café,
arrancar feijão, tinha aquela época de arrancar feijão, que maquinário naquela época do meio. Então, todo esse trabalho rural eu fazia junto com a escola. Aí depois, quando eu saí do 3º ano, já falava, quero alguma coisa na cidade, tudo. Hoje, tanto é que temos o sítio, o rancho ainda, não trabalho tanto mais, mas temos lá, tem aquele apego, aquela coisa gostosa, e que ajuda também a formar o ser humano, né? Muito importante. Inclusive, Adilson, ontem, né, pegando o gancho aí, a Escola Coronel completou 111 anos, né? E como é que foi o teu tempo de escola, né? Como é que era o Adilson aluno? Quais lembranças que você tem de lá? Eu acho que eu era uma criança normal, Zé. Uma criança normal. Eu sempre fui um pouco... O pessoal acha que por ser da comunicação, fui um pouco tímido, um pouco mais afastado. Não fui muito de ter muitos amigos, sabe? Talvez seja um diferencial que eu tinha até hoje. Sempre fui um pouco... Mas dentro dos parâmetros de uma criança, nada de anormal. Mas só que eu era um pouco mais reservado, entendeu? Sempre fui. Tem algum professor assim que você lembra mais ou não? É meio complicado você falar, porque era muitos professores, muita gente, então para você às vezes fala de uma, não fala de outra, é meio complicado. Mas muitas marcaram, tem o seu diferencial, né? Bom, pessoal acompanhando a gente aqui, vamos mandar um abraço para a Cidinha Melo, está dizendo parabéns a Adilson. A Sônia Aparecida mandando boa noite. A Silmara, sua colega de trabalho também. Adilson, manda um abraço para os colegas aqui da Zelo. Tá pedindo Mandou um abraço, pessoal, tá tudo lá, né, Zé? Eu saí lá hoje, a Ruth me fez o vídeo de chamada e o pessoal que tá lá hoje, a Silmara de pelotão, o Irrigator, e é toda a nossa turma. Eu falo que agora você vai formando ciclos como família, né? Tem a minha família. Depois agora tinha a família tipo da Zelo. Gosto muito de trabalhar. É um trabalho que talvez nas suas perguntas você vai entrar. Sim. Eu já estou até um pouco meio adiantando, que é muito bom, sabe? Porque você às vezes faz você olhar para dentro da gente. Aquele trabalho humanitário que o Grupo Zelo tem, né? A nossa equipe tem. Eu falo que é tipo uma família. Lá você tem todas as dificuldades que uma pessoa tem, que uma família tem, né? Só que a gente contorna tudo isso e, ao mesmo tempo, a gente trabalha com a dor e faz de tudo para amenizar de uma forma humanizada a dor do outro. E isso acaba ajudando muito na gente também como ser humano, né? Eu falo que a nossa equipe, todo mundo que trabalha, lógico, críticas, a gente escuta muito, nossa, mas você trabalha numa funerária, você trabalha com rádio, são 2 pontos totalmente assim, diferentes. Mas quando você está a serviço do outro, né, você poder... Quando lidamos com a perda, né, quando chega lá, a gente faz de tudo para trabalhar com a vida, né, para trazer toda a tranquilidade em vida. Mas quando chega naquele destino final, que também é inevitável para todos nós, você poder chegar com o acolhimento dos agentes, da equipe que está no administrativo como eu, a Ruth, a Janete, a Daniela, a Silmara, como zeladoras, elas entregam, deixam as suas casas também para poder estar ali envolvidas na dor do outro. Isso é muito bom, Zé, e forma a gente também como profissional. Sim, sem dúvida. Inclusive, mandar um abraço para o Luizinho, também para a Potira, enfim, toda a equipe lá do Grupo Zelo, que inclusive são parceiros da Carmoeb há mais de 3 anos, né, que a gente divulga as notas de falecimento, como, claro, uma prestação de serviço, né, para a população, que é importante. Inclusive, há um tempo atrás, eu conheci uma senhora que ela disse, eu fico sabendo quem faleceu pela Carmoeb, né, então isso para a gente também é de extrema importância. Mandar um abraço aqui para Michele Ferreira, parabéns pela entrevista, obrigado. Rodrigo Bragança Ferreira, diretor da Rádio Difusora, patrão do Adilson. Em nome da equipe da Rádio Difusora, parabenizo o Adilson Ribeiro pelo sucesso dos programas e pela competência no que faz todos os dias. Excelente escolha para a entrevista de hoje, Zé Vicente, está me devendo uma. Não, você que está me devendo uma que tem que vir aqui. Tá? Nós vamos falar de Rádio Difusora, vamos falar também de sons e palavras, enfim, vamos falar de muita coisa. E quando vier aqui também, já aumentando, né, o convite
Para a Gisele, né? Quem sabe faz até um showzinho aqui, né? Fazer um show. O Rodrigo é um artista completo, né? Sim, sim. É cantor, é comunicador, é uma pessoa maravilhosa, Sim. Zé, que eu conheci o Rodrigo, né, desde a época de quando ele trabalhava noutra empresa, né? A Onda Como Sul. apresentador na Onda Sul e outras empresas também, Sim. e nesse ramo de comunicação. Depois que ele foi para a Difusora, junto naquela, quando era o padre Michel ainda, e é uma pessoa fácil de você comunicar, de você conversar. Ele é aberto, tem uma mentalidade aberta, ele sabe acolher, ele tem aquele cunho de administrador, Sim. é mente aberta, é aquela pessoa que você não precisa de ter medo de chegar. Se você está com problema, você vai lá, o Rodrigo te acolhe. Se você está alegre, as suas sugestões, as suas ideias, você vai lá, o Rodrigo acolhe, resolve junto. Ele fala, vamos amarrar junto, vamos trazer junto. Então, esse junto, ele passa a segurança. Sim. Tanto para mim, que estou voltando agora, quando saí da rádio, o pessoal falou assim, o que aconteceu? Está saindo. Eu falei, gente, é aquele período que eu precisava para mim. Sim, sim. Tanto é que eu deixei portas abertas e hoje as portas estão escancaradas e estou trazendo de novo os ouvintes ali que eu deixei lá atrás, estão todos comigo de novo e somando com os que já estão lá e que seguraram, digamos assim, a peteca nesse período de tempo, Sim. entre eles o Rodrigo e toda a equipe. Com certeza. O Adilson, inclusive você trabalhou por muito tempo, né, com a rádio AM, né? Voltou agora. Você pegou o processo de transição para a FM, não? Transição para a FM. Foi em novembro de 2022 que a gente migrou para a FM. E é uma diferença muito grande, né, de AM para FM. Agora é uma abrangência maior, né, com o crescimento, mas a qualidade do som é um som que era mais chiado. Sim. Agora, hoje, o FM ele te dá um ganho maior, te dá uma potência maior. E uma responsabilidade maior e também, uma né? responsabilidade maior também. Né? Inclusive, esses dias eu estava vindo de Alfenas, lá próximo de Alfenas, eu vim ouvir da Rádio Difusora. É, com certeza. A questão de responsabilidade, tanto de ser maior, eu não vejo tanto por esse lado, porque a partir do momento que se você vai fazer uma coisa, seja no pequeno, seja no grande, você tem que manter aquela postura, aquela ética que exige uma ética e aquele profissionalismo também. Só que ele expandiu Sim, mais, sim, né? Justamente. Quando você já falou, né, que deixou as portas abertas, você falando da funerária, né, do Grupo Zelo, ali você trabalha com a morte de muito perto, né, com a dor das pessoas e tudo mais. Isso faz você valorizar ainda mais a vida? Faz valorizar mais a vida você olhar para dentro de você, Zé. Eu falo que o ser humano, a gente tem dois lados da gente olhar. Se a gente for olhar pelo lado físico, pelo lado matéria, pelo lado do interesse, a gente não vale nada. Sim. Chega a gente até às vezes questionar a vida. Mas se você olhar pelo lado humano, aquele lado do que eu posso ser para o outro enquanto eu estou aqui, faz um diferencial muito grande. Então, o que às vezes as pessoas falam assim, já chegou a pessoas a questionar comigo assim, nossa, mas você é louco de trabalhar numa funerária. É um ambiente, Zé, super tranquilo, né? É um ambiente que a gente trabalha elegantemente elegante. A gente procura melhorar cada dia para oferecer o melhor para as pessoas que estão lá. E o psicológico, quando a pessoa fala, mas é uma pessoa que trabalha é louca. Não, a pessoa que trabalha é a pessoa que tem um psicológico muito bom. Sim. Porque você tem que controlar as suas emoções para você poder acolher a emoção do outro que está descontrolada. Justamente. Porque eu falo que muitas vezes, por mais que eu falo, quando eu estou lá vendendo os planos, pessoas que não têm os seus planos, que me procuram para fazer o plano, porque o Grupo Zelo tem uma cobertura nacional, é aquilo que eu falo, por mais que a gente esteja, Zé, esperando pela morte de uma pessoa que às vezes está acamada, tem uma doença que é uma doença muito séria, que o médico falou, não tem mais o que fazer, e muitas pessoas, quem já não chegou a falar, tomara que o fulano descansa, porque está sofrendo demais. A hora que acontece aquilo, Zé, qualquer pessoa perde o chão. Sim. Então, as pessoas perdem o chão. Então, a gente tem que estar equilibrado, né, com as emoções equilibradas, para acolher aquela família também. Então, isso também é um privilégio, é um dom de Deus, né, de você estar ali, e isso a nossa equipe faz com toda a delicadeza, com toda a prestação, a gente se entrega para o outro. Então, é um privilégio muito grande lá, o Luiz, a Marilene, a Potira, a Raquel que estão perto, os agentes. Então, nós podemos dizer que somos um só, para poder acolher a dor do outro naquele momento difícil. Isso faz a gente ser grande demais. Ou, se eu for olhar para o lado
da matéria, do lado que é humano, a gente não vale nada. Mas a hora que a gente olha para a grandeza do que a gente é, daquele humano que eu posso ser para o outro naquele momento de dor, e a pessoa chegar e falar, Adilson, muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim, pela minha família. Sim. A gente olha para aquela família e sente como se a família fosse da gente. E todo aquele respeito a gente passa para o outro. Olha o celular aí, ó. É alguém pedindo música. Então, aí já, música agora é só amanhã, né? Se podemos continuar, que eu vou desligar aqui e depois eu retorno. O Éder Jamil está mandando boa noite, parabéns a você. Adilson, um abraço para você. A Rose Oliveira está acompanhando a gente, a Elisandra Souza, a Michele, eu já disse, né? Parabéns pela entrevista. O Adilson, inclusive, uma coisa que eu destacaria, né, na questão do Grupo Zelo, eu que já acompanhei vários atendimentos de vocês, né, porque você disse aí, né, da pessoa que às vezes está doente, está na cama, mas tem aqueles casos também da morte repentina, que a gente não está esperando, né? Seja uma questão de infarto e principalmente um acidente, que a gente já esteve muito juntos também com o Grupo Zelo, é o atendimento, né, o padrão do atendimento, ou seja quem for que falecer, é o mesmo atendimento, é o mesmo padrão, e eu acho isso muito bacana. Nós não temos distinção de pessoas, né? O Grupo Zelo, ele trabalha com a vida. Tanto é que a gente procura trabalhar com a vida e com a tranquilidade. A questão, a gente trabalha com os nossos serviços funerários, que é bom a gente esclarecer isso para a mídia também, mas por mais que às vezes a gente esteja esperando por aquele óbito, aquela ida, que todos nós vamos. O como é difícil a gente lidar com isso, mas é a certeza que a gente tem que a gente vai. Sim. Então, se você tem um poder aquisitivo que tem a condição de ter um serviço particular, tudo bem, mas às vezes a gente é pego de surpresa e se não tiver? Tanto é que a gente trabalha então ali com os planos, né, que a gente faz lá no escritório. Graças a Deus, praticamente a cidade inteira tem os nossos planos e te dá aquela tranquilidade. A hora que a gente vai fazer, seja no particular, seja pelo plano, a gente já começa a adentrar o nosso lado humano, de acolher aquela família, de acolher se é o pai ou é a mãe de alguém, ou é o irmão, ou é o tio. Então tem todo o nosso respeito ali, Zé. Mandar um abraço para ele, que também está acompanhando a gente. Adilson, mudando um pouquinho de assunto agora, fala bem, trabalha muito bem com a comunicação. Você já pensou, já te convidaram para ser político? Olha, Zé, já questionaram essa pergunta, sabe? Até então, eu não era... Até então, essa questão política não me envolvia tanto, né? Não cheguei nem a questionar a questão política, né? Sou um pouco assim... Eu acho que respeito. Se a gente falar que eu não gosto de política, a gente está mentindo, porque a questão da política, a gente é político em todos os sentidos. Mas nunca assim, passou assim, pela minha cabeça assim, de ser um candidato, algum cargo, alguma coisa, não. Muito bem. Adilson, inclusive, pergunta que veio da Flávia, né? Algum cuidado com a voz ou não? Olha, Zé, eu faz muito tempo que eu não bebo mais bebida alcoólica, né? Que eu tenho um pouco de enxaqueca, né? Que ataca muito a minha enxaqueca, e o álcool ajudava. Mas também não era aquela coisa assim, fim de semana, às vezes reunião de amigos, também cortei. Eu não fumo, que eu nunca fumei, que também parece que deve prejudicar alguma coisa. Noitada também, eu não sou de noitada. Eu procuro dormir bem, deitar cedo, dormir bastante e bastante líquido. Então, eu acho que são cuidados e muita fruta também, uma alimentação bem regrada, eu acredito que isso ajuda bastante também a manter, mas assim, um cuidado todo especial assim, não tenho, não. Ô, Adilson, um slogan muito forte, né, que a Rádio Difusora levou por muito tempo foi a rádio que evangeliza. Né? Como que você vê essa responsabilidade do canal de comunicação? A evangelização, Zé Vicente, e a espiritualidade, de uma forma geral, ela é fundamental.
Você tocou num assunto de evangelizar, porque evangelizar é a gente propagar Jesus Cristo. Então, para mim, para você e para todos os cristãos que a gente acredita, e respeitando também qualquer crença, tudo que existe, se tem alguém que segue, se tem alguém que acredita, tem que ter o nosso respeito. E às vezes eu fico assim um pouco triste de ver, né, a generalização de certas coisas que eu observei. Eu comecei na rádio com o Padre Mário como nosso presidente e como padre que a vida inteira tinha-se como referência somente o Padre Mário, que tem todo o meu respeito, tem aquele aprendizado muito grande, como eu já falei no começo dessa nossa entrevista, que eu tiro muitos exemplos dele para a vida, né? E ali falava, por exemplo, um dos exemplos que eu aprendi, que eu sempre uso até hoje, que o Padre Mário me ensinou, é nunca, às vezes, você dar a resposta na hora. Porque a gente jamais responde uma coisa no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de raiva. Então, você chegou numa pergunta. Tem aquelas que já são diretas, entendeu? Pá, pum. Agora, tem umas que precisam de você ter um certo cuidado para você poder responder. Aprendi com ele. Muitas correções que ele falava, Adilson, não é bem assim. Então, você aprendendo aquela postura de um irmão espiritual, né? E depois aconteceram certos fatos que não vêm ao caso aqui, de pessoas que às vezes saiu o Padre Mário, afastaram da igreja. Aí depois veio o Padre Sérgio com uma mentalidade séria e ao mesmo tempo festiva, alegre, inovadora, uma pessoa assim que tem um conhecimento muito grande, que arrasta ali de poder de arrastar pessoas para dentro da igreja, de sacudir, que eu tive o privilégio de trabalhar junto com ele, tanto na parte de evangelização, quanto na parte de administração, o poder que ele tem em cima disso, de comover, de trazer, de realizar. Depois veio aí o Padre Célio também com toda aquela seriedade, que foi nosso presidente lá também, aquela simplicidade. Veio o Padre Ronaldo com conhecimento teológico, uma simplicidade muito grande. Chegamos no Padre Michel, depois já nos últimos tempos que ele teve aqui, bem mais jovem do que eu, mas aquela postura que você olha para ele assim e fala assim, você pode confiar, te passa aquela segurança, te passa aquela confiança muito grande de um jovem, de um padre, e que você olha para ele e fala assim, mas que grandeza, que conhecimento, que fé que te passa. E chegamos aos dias atuais agora, não sei se eu esqueci de mais nenhum não, do Padre Júlio, que abre a boca para falar também, que comunicação, como que ele te prende, que delicadeza em tudo aquilo que ele coloca as mãos também que ele vai fazer. A gente vê agora, acompanhando de perto, as festas, as celebrações festivas, a cada gesto, a cada delicadeza. Zé, isso é muito grandioso. E o que às vezes, como eu queria concluir isso, é que muitas pessoas às vezes afastaram. Como eu estou lá, faço parte da equipe de liturgia também há 30 anos, desde quando eu entrei na rádio, e pessoas que deixaram, pessoas que desanimaram, pessoas que acham isso difícil. Então, o padre fulano saiu, não acho jeito mais. Gente, para nós que somos católicos, a gente fundamenta a nossa vida, a nossa crença em Jesus Cristo, da espiritualidade e Jesus Cristo, na Eucaristia que ele é fundamental. Então, eles estão lá, são seres humanos como nós, têm essas qualidades que eu vejo e que tantas pessoas veem mais do que essas poucas que eu citei que eles têm, que eles me ensinaram, que eles passaram para mim. Mas tem gente que às vezes não consegue ver isso. Sim. De generalizar, e cada um tem o seu jeito, e que privilégio que foi de ter estado. E a evangelização é tudo, ela é formação. Se a gente segue, independente se nós somos católicos ou se tenha outras crenças. Então, se a gente tem uma crença, se tem uma espiritualidade que você acredita, tem que ter todo o nosso respeito, mas tem que ter, isso faz parte. E a difusora ser esse veículo que evangeliza, tanto é que eu termino o radar com uma oração que eu acho bonita, faço essa oração e quantas pessoas já estão comentando. Porque se a gente não... Eu sempre falo, na nossa vida tem que ser alicerçada com 3 pilares. Primeiro, Deus, saúde e família. O resto a gente corre atrás. Se a gente não tiver Deus na vida da gente, não tiver saúde, ter dinheiro para quê? Né? Então, eu acho que a espiritualidade, e também é um dos motivos de eu trabalhar na difusora. Eu vejo, sou espiritualizado, gosto, colaboro com a Igreja Nossa Senhora do Carmo, servindo ela há 30 anos, me sinto orgulhoso. Vai falar para mim, Adilson, você já cansou um dia, sentiu desanimado?
todos nós sentimos. Sim. Todos nós somos tentados também nesse mundo de tribulações, mas só que fala mais alto o amor que a gente sente por Jesus Cristo e o respeito que eu tenho e que a gente tem que ter pelos nossos líderes, que são os nossos padres. Com certeza. Adilson, a gente falou muito, né, sobre o programa de segunda a sexta-feira, porém você tem um programa no domingo também. Tem no domingo, Zé. E é um programa que está bombando também. De segunda a sexta eu trabalho com sertanejo e trabalho com música internacional, que caiu no gosto do pessoal, né? Que eu pensei, o que eu vou fazer no rádio de noite, o horário que era da Voz do Brasil? Ledo engano. E aos domingos também, aquela coisa, falou, mas é o domingo, é aquele dia que você tira para descansar, o pessoal vai fazer festa, vai fazer churrasco, eu estou no rancho, também vou para a cidade para poder fazer programa. Aí quando você chega nas ruas do Carmo, é até uma delícia dirigir nas ruas do Carmo de domingo, porque você não vê ninguém na rua. Ali, tanto para ir, quanto eu saio de lá 2 horas da tarde. Zé, a hora que eu entro no rádio, no ar, aquilo bomba. Eu fico triste porque não dá tempo de tocar todas as músicas. É o pessoal que está nos ranchos, o pessoal que está nas casas, tudo liga. É uma audiência muito grande. Então, isso também te dá esse privilégio de você fazer aquele sacrifício. Não é um sacrifício porque eu faço o que eu gosto. Né? Eu estou fazendo o que eu amo, o que eu gosto, o que eu quero fazer. E poder adentrar na casa das pessoas e ter essa receptividade também. Mas se você for olhar, por exemplo, olhei e não vi ninguém, seria desanimador? Não. Sim. Você gosta, você quer, você faz e está um sucesso muito grande. Com certeza. Gente, desde já mandando um abraço para o Espaço Corpo, Mente e Espírito, né, nossos patrocinadores, Clínica Traça Coração de Minas, Inova Energia Solar e Segurança Eletrônica, Academia Esquadra Fitness. Mandar um abraço, claro, para o nosso parceiro Saulinho Lanches e também Rádio Difusora. Adilson, desde já quero te agradecer muito por você estar aqui com a gente hoje. Para finalizar, eu queria que você deixar aberto, né, o microfone para você, mandar aquele alô para os seus ouvintes, enfim, para você, a palavra é sua agora. Zé, eu quero agradecer também a participação aqui, mais uma vez, agradecer também a oportunidade de pessoas que já estão me recebendo no rádio, inclusive você falou dos patrocinadores, eu quero mandar um abraço para a doutora Ana Caroline Lemos Monteiro, que a Caroline já acreditou em mim, falar de só estou junto com você como tua patrocinadora. Ela é cirurgiã dentista da Clínica Pro Saúde, tem um atendimento diferenciado, horários diferenciados e está junto comigo, tanto é que todas as noites eu estou falando da doutora Ana Caroline, que é um encanto de pessoa e quem está nos acompanhando, procure ela na Pro Saúde, que é parceira nossa também. E agradecer, Zé, a todas as pessoas por essa acolhida de novo ao rádio, agradecer o pessoal da funerária, como eu falei, eu tenho a minha família e tenho uma segunda família, que depois que eu saí da rádio, voltei para a rádio, está lá o Grupo Zelo Luiz, a Marilene, a Potira, a Raquel. Eu gosto de trabalhar com todo mundo, tenho amizade com todo mundo. Quando você fica tempo, assim, você sai de férias, você sente até saudade deles. Agora voltei para a rádio de novo, a receptividade, como eu falei, eu saí com as portas abertas, o carinho que o Rodrigo me recebeu, o Léo, o Bruno, o Claudinei, o Alan, eu falo que são pessoas que você pode confiar, que você tem dentro do seu ciclo de amizade, e como é bom você fazer o que gosta e estar com pessoas que você gosta e sentir aquela energia e poder compartilhar com eles, porque quando você está bem dentro da tua família, dentro do teu trabalho, o que a gente vai oferecer para o outro, vai servir para o outro também, não tem como dar nada errado, Zé, porque a gente tem que estar a serviço, mas primeiro a gente tem que estar bem. Agora, com esse retorno de novo para o rádio, com essas portas abertas que o Rodrigo me ofereceu, o Padre Júlio, como eu falei também, que é o presidente da rádio também, toda a equipe me receberam, é muito bom para você poder devolver para esses ouvintes que ouvem a gente todos os dias a gratidão, o respeito, a música e uma boa comunicação. Tá certo. Gente, para você que nos acompanhou, muito obrigado. Desde já, desculpas, né, por nossos problemas técnicos aqui, mas fica o nosso agradecimento para você que esteve com a gente, para você que mandou mensagem. Enfim, a audiência, né, do podcast Carmo Web Entrevista crescendo cada vez mais, indo cada vez mais longe, né, seja aqui em Carmo do Rio Claro, cidades da região e até de outros estados também. Uma ótima noite para você, um bom restinho de semana. Semana que vem a gente se encontra, quarta-feira, 7h30 da noite, eu espero você. Clínica Torres, onde você encontra todos os tratamentos odontológicos em um só lugar, desde limpezas e restaurações até aparelhos e implantes. E o grande destaque é o protocolo com carga imediata. Em menos de 24 horas, você recebe dentes fixos com segurança, conforto e qualidade. E o melhor, aqui mesmo você faz o raio-x panorâmico sem precisar sair da clínica.
Clínica Torres, transformando sorrisos e mudando vidas. Rua Delfim Moreira, 126 Centro. Telefone 35 99879 2029. Espaço Corpo, Mente e Espírito, o local perfeito para renovar suas energias. Terapias Reiki, florais de Bach, aromaterapia, constelação familiar, barras de Axis, hipnose, regressão, acupuntura, yoga, massoterapia, nutricionista, psicologia, dentre outros. Idealizado pela terapeuta integrativa Juliana Bueno, loja completa com produtos terapêuticos, óleos essenciais, sprays aromáticos, florais de Bach, incensos, cristais, produtos holísticos de decoração e de harmonização de ambientes, e também uma linha de roupas femininas. O Espaço Corpo, Mente e Espírito é um dos maiores espaços de terapia integrativa da região. Por isso temos inclusive salas para locação, onde você profissional pode atender seus clientes com ambiente adequado, moderno e confortável. Venha conhecer. Rua Randolfo Fabrino, 08 Centro, 35 99807 6027.